Bom, boa noite a todos. Vou tentar compartilhar a tela aqui agora. Se vocês conseguirem já visualizar aí, vocês dão um aviso. Foi já. Beleza, então. Então, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo. Eu sou atual gerente de gestão na equipe Corsários Baja, né? E junto com o Vitor, também integrante da eletroeletrônica da equipe, né? Vamos apresentar aqui um mini curso, né? Então, sobre Excel. A nossa ideia inicialmente era fazer algo mais sucinto, né? Mas com algumas mudanças aí, a gente optou por aumentar aí para 2 horas. Então, quem quiser acompanhar pelo próprio programa aí, pode. Eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui, porque a ementa é grande, então a gente vai abordar bastante assunto. Então, quem for tendo dúvidas aí, eu peço que pare a gente. Consigo dar uma lidinha no chat aqui, o Vitor também vai conseguir dar uma olhada para a gente aí, para que a gente consiga aí. Então, primeiro a gente tem o intuito aí de apresentar algumas funções do Excel, então a gente vai ser bastante abrangente, focando mais nas questões técnicas, né? Então, a gente não vai ficar muito preocupado com a parte visual, embora o Excel sempre tenha ferramentas ali misturadas para inserir as questões visuais, que é o final o nosso objetivo final, às vezes, também, né? Então, é ter uma tabela e organizá-la de forma que a gente consiga apresentar corretamente. Os nossos conhecimentos aqui vão ser abordados pela experiência, né? Então, o Vitor aí trabalha ainda com empresa aí, eu já fiz também, trabalhei durante um ano com esse programa, o Vitor ainda está trabalhando aí com isso. A gente utiliza ele muito no nosso projeto, né, que é o Baja. Então, todas as áreas aí praticamente utilizam o Excel, seja ela prática ou teórica, e é uma coisa que na engenharia, quem faz engenharia, tem bastante gente aqui nova, e quem faz engenharia vai, em algum momento, esbarrar nesse programa, né? Então, a gente tem aqui a nossa ementa, né, que a gente vai abordar. Primeiro, algumas aplicações aí, por que a gente estuda Excel, né? Depois a gente vai entrar um pouco mais nos menus e layout do programa, né? E atalhos e fórmulas posteriormente, né? Então, a gente vai ter um tempo bastante dedicado às fórmulas. Aqui, a gente tem as aplicações do software, né? Então, a gente consegue fazer um armazenamento de dados em células e o tratamento também, né? O que é o tratamento desses dados? A gente consegue organizar eles, exibi-los de forma que a gente queira, fazer cálculos, né, com esses dados e exibi-los de forma final. Por exemplo, que a gente tem um custo mensal aqui, que é algo que a gente busca nessa tabela, por exemplo. Tem aí suas aplicações. Então, aqui a gente também tem um dado aqui de uma pesquisa feita pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, que 61% das empresas aí no país utilizam o Excel, das pequenas empresas, né, mas te falo aí que praticamente 100% das grandes também vão utilizar. E essa utilização somente do Excel, e a gente nem está contando questão de planilha online e outras aí que já existem no mercado, e sendo que desses 61%, desses 61% não, dos 100% aqui, né, 15 ainda podem vir a utilizar, né, 15 ainda utilizam papel e caneta para fazer essa questão de planilha orçamentária e gestão contábil da empresa. Então, é um mercado ainda que pode crescer mais ainda do que já é. Então, agora, a gente vai abordar um pouco da questão do layout, né? Esse daqui é um layout mais novo, né, do Excel 2016, só que basicamente é igual aos antigos. Então vocês vão ver essa cara aqui praticamente o tempo todo de utilização do software, né? Então a gente tem funções de formatação nessa primeira parte aqui, né? Então itens aqui a gente não vai abordar muito, mas estão aqui para a gente utilizar de forma rápida, né? E esses itens mais técnicos aqui que se diz respeito
a classificação e organização da nossa planilha, né? Então, o primeiro item que a gente tem aqui, que a gente vai abordar, é os formatos de texto. Então, esses formatos de texto é uma função, né, que organiza o que foi digitado e traz para a gente ali uma visualização de acordo com o que a gente quer. Porém, como eu falei, a gente vai abordar umas coisas mais técnicas. Então, isso aqui não é só uma parte visual de design. Para que o Excel consiga executar suas fórmulas corretamente, muitas das vezes ele exige que, por exemplo, se eu for usar uma fórmula de texto, a minha célula que eu estou pegando o dado esteja na organização de texto. Então, ela já está ali com o formato de texto. Muitas das vezes, os erros que aparecem na questão das fórmulas é essa não organização. Né? Então, agora eu vou optar por começar aqui no slide, depois a gente vai para o programa para ver isso aqui na prática. Né? Então, eu tenho aqui Reparem que todas são geral, né? Aqui, ó. A minha função fica aqui em cima, aqui, ó, na página inicial. Todas são geral e tem o mesmo item digitado aqui na barra de funções aqui. A gente consegue ver o que está realmente digitado na minha célula, né? Então, repare que são todas iguais, todas gerais. Se eu manter geral, beleza, vou ter aquela visualização ali. Se eu vir aqui e modificar para número, repare que ele já me dá uma outra exibição, ainda tem o mesmo item digitado, só que eu já tenho uma nova visualização, facilitando a minha inserção de alguns itens quando eu for fazer algum cálculo. Então, se eu quero exibir casas decimais, aqui embaixo eu tenho opções, ó, de aumentar as casas decimais e diminuir. Então, esse daqui aumenta, esse aqui diminui. É algo interessante, às vezes você quer lidar ou mostrar dados ali que você tem ocultos, às vezes, né? Às vezes aqui nessa barra de superior aqui, que é o que realmente tem na célula, você tem inúmeras casas decimais aqui. E aqui você só quer exibir duas, para facilitar a visualização, para a célula não ficar muito grande. Então, é interessante que a gente faça isso, além de ter aqui a nomenclatura da célula descrita aqui. Então, explicando o número, agora a gente tem a visualização de moeda, né? Aqui embaixo, a gente consegue fazer configurações, né? Eu selecionei moeda, eu consigo fazer configurações aqui do tipo de moeda, né? Se eu quero dólar, euro, consigo mais algumas aqui, nesse mais configurações aqui. Aqui a gente tem uma contável, que é o quê? Ela se diferencia da moeda só pela exibição e porque facilita quando você está trabalhando com muitos números, a exibição separada assim do R cifrão pode facilitar a visualização. O debaixo aqui a gente tem datas. Então, repare que eu tenho o número 8.880 ali, né? Quando eu inserir que é data, ele me emitiu uma data estranha aqui. O que é essa data aqui? Ela é o dia 8.880 a partir do dia 1/1 de 1900. O que isso aqui traz para a gente? Se eu colocar nesse local aqui 1, a gente vai ver que ele parte essa contagem daqui. Então, é interessante para às vezes quer aplicar algum tipo de conta. Se eu vier na outra aqui, data completa, ele vai me emitir também o dia da semana, que foi esse 23 de abril aqui. Então, ele tem ali internamente um calendário que ele consegue emitir certinho o dia e o dia da semana também. Beleza? Isso aqui vai ser muito bom para a gente utilizar quando for utilizar as funções de data que a gente tem aí no Excel. Né? Hora, ele permanece 000, por quê? Ele contou como dia. Eu tenho o dia 23, e se eu quiser inserir a hora, eu vou vir aqui inserir manualmente. Né? Eu preciso vir aqui em cima na barra de funções, né? Para mim conseguir mudar a data, a minha hora. Eu tenho 5 segundos ali só para fins de visualização. Aqui agora eu tenho porcentagem. Porcentagem eu tenho um snap rápido aqui, né? Ó, que eu consigo inserir aqui rápido, mas ele emite o número que eu tenho. Então, coloco 880, ele vai lá para o número certinho que eu tenho. Porcentagem. Fração. Fração é um item mais complexo aqui que ele não. Não. Ele 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 não
a gente mexer, né? Por quê? O Excel trabalha basicamente com números decimais. Então, quando eu peço exibição de fração, muitas das vezes ele pode dar um erro. Por exemplo, eu vou fazer 1/32. Repare que ele vai aproximar ela para zero. Por quê? Se eu for aqui em cima na barra de funções, olha lá, ele tem um número decimal um pouco já pequeno. Então, ele não tem muitas casas decimais ali que ele consegue trabalhar uma função. Ele prefere trabalhar com números decimais, né? Então, se eu inserir 1/2, ele obviamente vai me emitir aqui, mas a visualização aqui não é muito boa para esses itens, né? Científico, isso aqui é muito importante. Quando se tem um número muito grande, ele resume bem a nossa visualização, né? Então eu tenho o 8.880, ele coloca um 8,8 vezes 10 elevado à terceira aqui para a gente, né? Então também vai ser muito utilizado quando você tem números muito grandes em uma planilha e quer diminuir o tamanho dessa planilha, né? E por último, né, a gente tem o texto, que é o quê? Se eu tenho algo digitado aqui, ele só permanece como texto. Então, para as funções de texto que o Excel tem, vai ser bastante interessante também a gente utilizar isso aqui por conta disso. Então, ele meio que só exibe o item ali, né? Bom, agora, esqueci de falar um item. Aqui ainda a gente tem o último snap aqui, né, que é separar os milhares. Então, às vezes a visualização está difícil, eu consigo colocar o ponto aqui, né, para facilitar a visualização. E aqui, como eu tinha explicado, os itens rápidos aqui. Bom, agora que a gente tem a formatação condicional. Eu falei que não ia abordar nada estético, né, mas acaba que esbarra muito. Por quê? Essa função do Excel, ela permite a gente trabalhar com cores a fim de facilitar a minha visualização. Então, por exemplo, eu tenho uma planilha com muitos dados, então, lotada de dados ali, e eu, às vezes, estou meio perdido procurando alguma coisa, é, algum número ali que seja interessante, demonstrar uma tendência dos meus dados também, às vezes é interessante. Então, a gente utiliza essa função aqui. É mais para exibição final, mas ajuda a gente também a procurar alguma coisa. Então vamos aqui. Eu tenho aqui uma planilha, então vocês estão conseguindo ver direitinho aqui. Então ela é 10 itens aqui, né? Por 10 aqui. Acho que tem um pouquinho mais aqui na lateral, mas... Então, reparem que eu tenho números muito grandes, números muito pequenos aqui, negativos, né? Então, onde é que está o maior valor da minha planilha aqui? O que eu faço para utilizar essa função? Então, eu tenho aqui a seleção. Primeira coisa, eu tenho que selecionar a planilha toda, todos os dados que eu quero formatar, né? E aqui do lado de número, a gente tem a opção de formatação condicional. Aqui a gente tem várias opções, ó, repare. Eu consigo criar regras a partir do que eu penso, seja ela matemática, então a gente tem a opção ali. E aqui eu tenho algumas rápidas já, algumas regras já criadas rápidas, que é o quê? Aqui exibe os maiores valores. Então eu vou inserir um valor aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou inserir 1.000. Eu quero todos os valores maiores que 1.000. Está me exibindo aqui, ó. Para que o que a gente tem aqui grifado em vermelho claro, texto vermelho escuro. Eu posso mudar aqui também, ó. Então, ele deixa a gente modificar aqui para facilitar a visualização. Então, às vezes eu quero excluir esses números aqui, ou eles não me interessam, ou são que realmente me interessam, eu grifo eles para facilitar a minha visualização, eu encontrar o que é positivo no meio dessa tabela. Repare que eu tenho um número perdido aqui, ó. Então, é interessante para a gente aqui. Então, como eu falei, são coisas mais rápidas aqui. Maior que, menor que algum número, entre um intervalo de números que eu determinar, igual a um número. Às vezes eu quero achar um número no meio da planilha, às vezes tá difícil, tem muito dado, eu coloco ele ali. Textos que contém, então aqui, ó, ele meio que exige a gente estar em texto já, né? Pode ser que funcione em geral, mas ele requer muitas das vezes que seja texto. Uma data, então também modificação de data e valores duplicados. Então, se eu clicar aqui em alguma delas, repare que não tem nenhum valor duplicado. Tem um outro item aqui de configuração, que é limpar as regras que eu já tenho, de células selecionadas ou da planilha inteira. Então, eu limpei das células aqui. São os itens aqui que ajudam a gente, às vezes,
a trabalhar. Aqui, regras de primeiro e último. O que são essas aqui? Ele pega todo o meu intervalo, concentra o maior valor, então ele pega aqui o meu maior valor que eu tenho, e o meu menor valor, faz um range de 100%, né? Então, entre esses valores maiores e menores, eu tenho uma porcentagem, e pode me dar aqui os 10% primeiros, ou os 10 primeiros números. Então, aqui, ó, eu colocando 10%, são os maiores números que eu tenho, os 10 maiores, né? Aqui de porcentagem, se eu modificar, continuam sendo os mesmos valores, né? Agora os menores, né? Os 10 últimos, então seriam os menores. O que está acima da média, então ele vai fazer uma média de todos os valores e pegar o que está acima dessa média e abaixo da média aqui, né? Então, por exemplo, ó, agora ele vai grifar. Repare que, se eu não limpar as outras formatações, ele mantém as antigas. Ó. Então ele vai manter para mim aqui as minhas formatações que eu já realizei. Então eu venho aqui limpar regras selecionadas. Daqui também você tem como modificar isso aqui, né? Então pegar, às vezes eu quero aumentar a porcentagem, eu consigo fazer tudo aqui. Barra de dados é um outro tipo de visualização que ele traz para a gente aqui, né? Que eu consigo exibir uma barra de dados. Aqui são todas iguais, tá? Só muda a estética. Toda a mesma função. O que ele faz aqui? Ele pega e coloca essa linha pontilhada no zero e me emite o que esse valor aqui representa para o meu total de dados. Então, repare que ele está batendo quase o final aqui. Ó. Ele é o meu maior valor. Está quase o final da minha planilha aqui. Ó. E esse daqui o menor. Então, ele tem essa informação para a gente aqui. Beleza? Deixa eu limpar aqui. Mostrar para vocês aqui que tipo, os outros só mudam a visualização. Então, não... cores e que você consegue fazer configuração, gerenciando essa regra, você consegue modificar essas coisas aqui. Ó. Você vira aqui, editar a regra, ele vai te dar todas as opções aqui, ó, e modificar. Às vezes eu quero só colocar preto ali. Você dá um OK e tem que aplicá-las aqui. Ó. Mas é mais estético aqui, né? Escala de cores. Então, deixa eu limpar essa daqui. O que a escala de cores traz para a gente? Da mesma forma, todas são iguais aqui, só que ele traz uma visualização diferente. Então, a minha escala de cores aqui, ó, ela vai pegar o meu menor valor em verde e o maior valor, essa espécie de vermelho aqui, né? E me exibir aqui. Então, às vezes eu quero ver qual que é a minha tendência de dados, se meus dados estão crescendo para esse lado, estão crescendo para esse. A gente consegue visualizar isso aqui com essa função. Limpar novamente aqui. E exibir o último aqui, né, que a gente tem aqui, que é ícones dentro da célula. Então, eu quero ver como que representa os meus valores. Vou clicar nesse aqui, ó. Não selecionei, que está com tudo selecionado. Esse primeiro aqui mesmo, só para exemplificar, né? Então, da mesma forma que a outra formatação aqui, ele pega o meu maior valor e o meu menor valor, faz um range de 100% e divide ele aqui por 3. Então, tudo que está de 0 a 33% está aqui, ó. Tudo que está de 33 a 66 está em amarelo. E tudo que está de 66 a 100% está em verde. Como que eu consigo ver isso? Se eu selecionar tudo aqui e gerenciar, repare que eu tenho duas regras. Essa primeira que foi que eu criei errado, é só de uma célula. E aqui eu consigo editar essa regra. Então, ó, ele permite modificar o meu ícone. Se eu colocar bandeirinhas aqui, modificar a minha porcentagem aqui, ó, se eu quero maior que, menor que o intervalo. Então, dentro desses editares aqui que o Excel dá para a gente consegue fazer isso. Às vezes eu quero mudar também a questão do tipo de célula. Consigo formatar aqui, basta a leitura aqui e ver o que ele emite para a gente de resultado, tá? Então, tem bastante opções aqui. Beleza? Ficou alguma dúvida de formatação condicional? Tem alguém que quer perguntar algum item? Aqui a gente tem eu criar uma regra do zero, né? Aqui eu gerencio as que eu tenho existentes e aqui eu limpo as outras que eu tenho. Beleza? Então vamos voltar aqui.
formatar tabela. Então, esse item aqui, a gente consegue inserir design, né? Mas também alguns recursos aí que fazem a edição de tabela aí para a gente mais fácil. Vocês vão ver mais para frente que esse editar tabela aqui, formatar tabela, né, é a mesma coisa que inserir uma tabela. O Excel tem a mesma função em diferentes locais ali, fazem a mesma coisa. Então, vamos mostrar aqui mesmo o que a gente tem aqui na tabela, para vocês verem quais são as reais respostas aí que o software dá para a gente. Então, tenho alguns itens digitados aqui, uma tabela qualquer, com dados tipo, da idade da pessoa, o salário, seja o que for aí. É bem aleatório aqui. Do lado aqui de formatação condicional, né, a gente tem aqui esse formato como tabela, né? Então, eu consigo já inserir rapidamente aqui um snap de design. Ó. Ele me pergunta aqui onde estão esses dados e se eu tenho título. Se eu selecionasse só isso aqui, ó, ele ia me perguntar se eu queria, ó, se eu tenho cabeçalho. Se eu clicar aqui, a primeira linha vai virar um cabeçalho, mas eu não quero, né? Mas vamos optar aqui por selecionar a tabela inteira. Então, vou colocar isso aqui como cabeçalho, essa primeira linha. Ele já me emite aqui um design rápido da minha tabela, emitindo também uma configuração específica só para a tabela aqui, né, aqui em cima, né? Então, aqui ajuda a gente também a fazer algumas configurações. Aí, dito o nome de tabela, alguns outros itens aqui, então ele consegue fazer para a gente aqui um item bem rápido aqui. Já com algum design, às vezes eu quero criar um design específico que eu consigo vir aqui, criar novo estilo de design, ó, seja para qual tipo a tabela inteira, então consigo fazer aqui também a configuração. Mas de tabela não vou entrar muito em detalhe agora, que a gente vai repetir isso aqui novamente aqui depois. Beleza? Agora a gente tem uma outra opção aqui, né, de classificar e filtrar. O que é isso aqui? Da mesma forma, é para organização do que a gente tem. Então, às vezes eu tenho muitos dados ali, eu quero organizá-los da forma que eu quero. Então, eu consigo classificá-los e filtrá-los também. Vamos retornar aqui para a nossa tabela. Então, para que eu vou fazer um item aqui também, só para ajudar a nossa visualização, que eu vou colar só os números. Então, eu vou voltar àquela tabela que eu tinha. Então, aqui eu tenho a configuração de tabela e aqui eu não tenho. Repare que ele não me emite aqui a configuração rápida, beleza? Então, se eu vier aqui em classificar de A a Z, ele vai me perguntar se eu tenho que ter uma seleção aqui, né? Se eu quero classificar a tabela inteira ou se eu só quero classificar uma linha. Então, vamos classificar aqui de acordo com o nome. Seleciono uma coluna nome e vou classificar aqui. Então, vou classificar de A a Z. Repare que ele mantém o meu título da minha coluna, né? E classifica aqui, já levando as informações, por exemplo, aqui da Duda, a idade, o salário dela, a adjacente. Então, repare que essa linha esse dado pertence a essa linha, né? Então, ele organiza ali, já levando essas configurações aí. Beleza? E se eu fizer isso aqui com essa outra aqui, repare que ele vai me perguntar se eu quero expandir a seleção. Então, esse aqui eu tinha uma tabela, esse aqui eu não tenho uma tabela configurada. Se eu quero expandir a seleção, então ele fez aqui, expandido. Manteve aqui. Eu dou um Ctrl Z aqui e vou realizar isso aqui sem expandir a seleção, para vocês verem como que fica. Então, continuar com a seleção atual. Repare que a Duda veio com 92 anos de idade aqui. Então, não condiz o meu dado. Então, é algo aqui que a gente deve reparar também. Se eu tenho tabela, eu não consigo fazer isso aqui, organizar de A a Z sem perder as configurações. Mas se eu quero manter as configurações, eu deixo a classificação selecionada. Tá? Mas também funciona se eu selecionar tudo. Repare que quando eu tinha o nome selecionado, ele não desceu o nome para a ordem alfabética, porque ele considerou isso aqui como um título. Tá? Então, se eu expandir, ó, beleza. Ele faz tudo aí para a gente. Agora, vou fazer um outro item aqui que chama filtro. Vou fazer na tabela aqui. A configuração de tabela já deixa aqui o botão aqui para a gente.
mas ele fica realmente aqui, né? São basicamente as configurações padrão de uma tabela, né? Filtrar e classificar. Ó. Repare que elas vêm até junto aqui. Ó. Se eu quero classificar por cor da minha célula, tem bastante configuração aqui. Se eu quero tirar uma linha, por exemplo, tirar o João José da minha planilha. Deu um ok? Ó. Repare que eles sumiram daqui. Só que eles levaram a linha junto. Então, tem aqui representado em azul a minha seleção do filtro. Então, se tiver azul aqui, ó, com certeza tem um filtro oculto aqui. Mas também aparece o botãozinho aqui no título da tabela. Essa parte aqui tranquilo. O que eu optei aqui? Esses itens aqui eu acho um pouco supérfluo aqui para nossa tratativa. São itens de design aqui, inserção de célula, também é bem tranquilo aqui, só ler o que ele vai emitir, que você quer aqui, inserir uma célula, a planilha inteira, linhas, colunas, excluir a mesma coisa e formatar basicamente as configurações que tem aqui. Aqui tem uns snap rápidos de equações, né, de funções que ele tem, então de soma, consegue somar ali rápido, então ele executa ali uma função de forma rápida, as 5 principais que o programa tem. Aí você clicar em mais funções é a mesma coisa que lá na guia fórmulas. Preencher aqui é algo interessante para quando se tem dados desorganizados, que é quando, por exemplo, eu vou inserir uma coluna inteira aqui, só que eu não teria essa daqui. Então, às vezes eu quero, porventura, que essa coluna inteira esteja aqui, eu vou meio que vir aqui e preencher a direita. Ele vai trazer esses dados para cá. Quando eu não posso excluir, tem alguma coisa mesclada aqui que eu não posso excluir a coluna inteira, essas funções aqui são úteis, né? Aqui também, criar série, justificar, tem várias formas de fazer isso aí. E aqui os itens de limpar, você quer limpar formatos, às vezes conteúdos, comentários, tem ali. Tá aqui a configuração, né? Uma borrachazinha aqui pra gente. Beleza? Classificar e filtrar, né? Que eu já te expliquei aqui. E por último aqui, na guia página inicial, né? A gente tem algumas funções aqui de buscas e substituição. Né? O que significa isso aqui? O localizar, por exemplo, é algo interessante aqui pra gente, que é o quê? Às vezes eu quero buscar alguma coisa numa planilha muito grande, né? Eu digito aqui, então, por exemplo, eu vou buscar o nome. Aqui eu posso localizar o próximo, repare que a minha seleção já foi lá para a guia que tem isso aqui digitado, eu posso localizar tudo. Repare que ele me emite aqui, ó. Eu tenho essa palavra escrita em 2 diferentes locais. Que são aqui, né? Então ele dá aqui a opção. É só para identificar alguma coisa, né? Uma busca, né? Substituir, que é basicamente a guia localizar, repare que as duas ficam até juntas aqui. Ele localiza e se eu quiser trocar o nome por, não sei, às vezes, idade, vamos supor aqui. Primeiro, você localiza, você pode já vir direto e substituir tudo. Mas se você quiser fazer individual, só clicar aqui em substituir, ele vai mudando a seleção, né? Fazendo aí que a gente substitua os itens, tá? Tá dando para acompanhar aí? Todo mundo tá conseguindo entender direitinho? Como é que tá aí? Escreva no chat aí que eu tô conseguindo ler. Beleza. Então tá tranquilo. Dessa guia aqui, temos o IRPARA também, né? Que ele facilita pra gente, às vezes, localizar alguma referência, né? Então, repare, lembra que eu criei essa tabela aqui? O IRPARA aqui, ele já emite um snap rápido. Por exemplo, eu tô lá numa outra planilha, eu quero ver aquela minha tabela 1. Eu clico aqui, ó, ele vai rápido lá para a minha tabela. Às vezes é um snap rápido ali para a gente buscar. IRPARA especial, tem algumas configurações ali. Aqui ele tem outros atalhos para fórmulas, comentários, formatação condicional. Aqui, ó. Tá aqui a formatação condicional, mas ele tem aqui. Por que isso aqui? Por que o Excel faz isso? A Microsoft tem esse programa desde 98 ou 2003, se não me engano. Então, foram se inserindo muitas funções junto ali. E acaba que uma vai sobrepor na outra, eles esquecem de tirar, ou já não é viável mais retirar ela ali, porque muita gente já usa aquele item. Então, ele tem vários locais para a gente fazer essas pesquisas aqui.
beleza? Então aqui agora a gente tem a guia inserir, né? Que é o quê? Quando eu quero inserir tabelas, eu tenho uma configuração aqui só para tabelas, ilustrações, né? Imagens online, formas geométricas, ele tem uma biblioteca ali, figuras e print screen, né? Ele consegue tirar um print aqui a partir desse botão aqui. Aqui você tem a guia suplementos, que é nova, na versão mais nova aí do Excel, de 2013 ainda não tem isso aqui. Aí são links relacionados a coisas da Microsoft, né, para outros. Então, a loja da Microsoft, os suplementos, esse Data Visio aqui, o Bing, coisas mais, quem mexe mais itens relacionados à Microsoft. Né. Aqui gráficos, que a gente vai retratar um pouquinho aqui a mais aqui mais para frente. Esse mapa 3D aqui também é novo, então ele vem nessa versão aqui. Ele é um jeito de inserir gráficos ali, mas com funções na internet ali, né? Esses mini gráficos, né? Então a gente consegue exibir aqui o que depois eu vou mostrar também o que é um mini gráfico. Segmentação de dados e linha do tempo. Isso aqui, para a gente explicar, ia ter que ter uma teoria aqui por trás, né? Ele não é da mesma forma que tabela dinâmica, 2 horas não daria para a gente tratar desses assuntos aqui, né? Hiperlink eu vou explicar aqui de forma rápida. E esses dois últimos aqui são mais itens estéticos mesmo. Inserir caixa de texto, rodapé, então isso aqui é mais a configuração, equação, né? Então é mais para quando você for emitir um resultado mesmo, não é uma utilização de técnica do software, é mais para visualização. Então, primeiro, por que eu optei aqui por voltar em tabela? Porque aqui a gente vai ter as configurações de uma tabela, né? Então ali eu expliquei como se insere de uma forma, aqui a gente vai inserir de outra forma a tabela. Porque é um item importante aí que muitas vezes o pessoal esquece e acaba tendo um tipo de problema aí para inserção de alguns filtros, acaba tendo um problema com dados aí. O que essa tabela, essas configurações vai trazer diferente para a gente aqui? Aqui. Então eu tenho dados aqui segmentados e eu quero inserir a tabela. Primeiro eu venho cá, eu posso selecionar ela e inserir tabela, aí ele vai me emitir essa mesma criação de tabela aqui. Repare que agora eu não tenho título. Se eu selecionar aqui, ó, ele vai colocar 1 e 10 como título. Eu não quero isso, eu quero que ele só retire os outros itens. Então, olha lá, ó, repare que ele desceu todo mundo, uma linha, inseriu coluna 1, coluna 2 como título. Não tem como você apagar isso aqui quando você insere um título. Seria o tabela, né? O máximo que você pode fazer é modificar. Você modifica o título ali da sua tabela. Por quê? Realmente uma tabela tem um título de uma coluna, né? Quando não tem da coluna, tem da linha aqui. Né? Então é interessante que se faça aqui também essa configuração. Assim que eu clico nela, em qualquer ponto, ele emite as ferramentas de tabela. Aqui eu nomeio a tabela, faço redimensionamento, se eu quiser mudar o intervalo. Esses itens aqui são todos de tratamento de dados, né? Então a gente vai pular essa parte aqui. Aqui, exportar também é ferramenta da Microsoft, usando o SharePoint, né? Então, é um outro item. Aqui eu tenho algumas configurações de exibição da tabela, né? Se eu quero tirar o cabeçalho, aqui eu consigo tirar por aqui. Se eu quero fazer uma conta aqui no final. Linhas, eu quero modificar aqui. Primeira coluna, consigo deixar a primeira coluna em negrito. A última coluna, se eu quiser deixar ela em negrito. Colunas de tiras, então, visualizar de forma diferente. Então, são itens aqui que a gente pode fazer. E o botão filtrar aqui, ó. Se eu consigo já um snap rápido dele aqui também, ó. Outra forma de se inserir ele aqui. E aqui estilo, só modificações que vocês podem vir aqui limpar também, se vocês não quiserem nenhum. Tá como tabela ainda, mas eu não quero nenhum tipo de estilo. Então tá tudo aqui essas configurações de tabela. Beleza? Alguma dúvida sobre isso ou tá tranquilo? Beleza. Então, agora a gente tem gráficos. Essa parte aqui, ela é bem interessante porque muitas das vezes a gente aí na engenharia, né, quem lida com isso, opta por utilizar outros softwares para fazer gráficos, porque às vezes tem alguma dificuldade no Excel
ou essa segmentação está acostumado com uma linguagem de programação que utiliza 2 vetores para fazer essa exibição de gráficos. Eu confesso que no começo da faculdade usava, tipo, só vamos para o MATLAB que eu consigo resolver lá. Aqui no Excel eu não consigo. É algo que às vezes, não vou fazer por ali não, que é um pouco difícil. Mas de forma bem simples, a gente pode fazer isso. O que primeiro você tem que ter em mente? Qual o tipo de gráfico você quer? Se ele vai ser de linha, se ele vai ser de coluna, se ele vai ser de pizza, se ele é gráfico de dispersão, se ele é um histograma. Vocês vão ver que tem. O Excel tem praticamente todo tipo de gráfico que você consegue emitir com ele. E essas versões novas já tem a opção aqui de gráficos recomendados. Né? Ele já pega um item, por exemplo, intervalo, seleciono o intervalo, clico aqui em gráficos recomendados, ele vai dar diversas opções para a gente já fazer uma pré-visualização do nosso gráfico. Né? Então, tem 2 formas de inserir o gráfico aqui. Né? É utilizando apenas o vetor amplitude, que seria o y, né, do gráfico, e usando o y e o x, né, que eu vou mostrar as 2 formas aqui. Existem outros tipos de gráfico, eu não vou abordar, porém o nosso tempo é curto, né, então eu vou só fazer uma inspeção aqui para a gente entender basicamente o que é o gráfico. Né. Eu tenho aqui já alguns gráficos desenhados, então só para a gente ter uma noção aqui do que a gente vai ter de resposta, né? Mas, por exemplo, eu quero um gráfico de velocidade por tempo, né? Que eu tenho 2 vetores aqui, velocidade e tempo. Só que, se eu vier aqui e selecionar só velocidade e vir aqui inserir gráficos recomendados, olha só, ele já vai me emitir aqui uma pré-visualização dos meus gráficos, facilitando alguma coisa aqui, né? É uma opção nova que eu vou explicar aqui, mas depois a gente vai inserir manualmente ali, só para todo mundo entender. Repare que, como eu inseri velocidade, eu tenho aqui número de amostras. Não tem tempo ainda. Então, é algo que eu posso fazer aqui. Ó. Então, eu vou emitir aqui um de linhas aqui, só para ficar diferente do outro. Opa, aqui errado. Então, eu vou modificar ele aqui. Então, tem da mesma forma que esse primeiro aqui, ó. Amplitude por número de amostras. Né? Então, tenho 30 itens aqui para o meu gráfico, ele me emite dessa forma aqui. Só que, muitas das vezes, eu não quero o número de amostras. Eu tenho meus dados ali para X, que eu quero inserir no meu gráfico. Né? O que eu tenho que fazer para que esses dados apareçam no meu gráfico? Da mesma forma que tabela, os gráficos têm uma configuração própria. Né? Então, eu tenho aqui ferramentas só de gráfico. Aqui eu consigo adicionar algum elemento, às vezes eu quero adicionar mais uma linha no meu gráfico, eu consigo layout rápido, configuração de cor aqui, eu consigo mudar as cores do meu gráfico. Aqui eu tenho estilo do gráfico também, posso fazer diversos tipos de estilo aqui. Alterar aqui, às vezes o meu gráfico, alterar entre linha e coluna, que ele modifica esses dados aqui. Se eu quero, às vezes a minha seleção foi errada, eu consigo selecionar dados por aqui, alterar o tipo de gráfico, né? Eu volto para aquela configuração geral. Então, quero colocar colunas agora, consigo fazer aqui. Movimentação, aí eu consigo colocar ele em outra aba, mas aqui a gente consegue fazer mais rapidamente aqui. Porém, às vezes eu quero um gráfico que me emita o tempo aqui, né? Então eu tenho um intervalo para tempo aqui. Então é só eu vir aqui nas ferramentas de gráfico, no próprio design eu consigo selecionar dados aqui, ó. E repare que aqui eu tenho a entrada de série, que é o que? Vai ser a minha amplitude do gráfico. E aqui eu tenho o eixo horizontal, que nesse caso está configurado como amostra. Ó. Então, se eu vier aqui e adicionar células, eu consigo editar isso aqui e adicionar um intervalo do meu eixo. Então, só para lembrar o pessoal, eu clico no gráfico, tenho as minhas configurações, seleciono aqui, edito o meu eixo X e vou selecionar esse intervalo aqui. Ó. Repare que ele pega aqui as minhas configurações, então é igual a minha guia gráficos aqui embaixo, e o meu intervalo travado aqui em B9 até B38. O que ele me emitiu aqui agora? Eu tenho meus dados segmentados aqui direitinho. Se eu der um OK, agora eu venho aqui e tenho a minha configuração, que vai de 1.1
até 4. O 4 aqui não emitiu porque é o último aqui, final do meu gráfico. Mas é uma coisa que às vezes passa despercebido para a gente não consegue configurar ali rápido. Também é interessante aqui que a gente faça esse tratamento de dados. Aqui a gente tem umas configurações rápidas que eu não vou optar por abordar porque são de versões mais novas. Eu consigo... Mas também essas configurações estão todas aqui, em formatar, em design aqui, você consegue fazer isso aqui tudo por aqui. Você consegue alterar o gráfico aqui, ó. Então você consegue editar esses itens aqui, filtros também, tudo por essas duas abas em versões anteriores, tá? Você tem um Excel aí mais antigo, um 2010, você consegue utilizar isso aqui de outra forma aqui nessas ferramentas aqui. Só procurar direitinho aqui que sempre tem aqui a configuração. Beleza? Então agora eu vou inserir a questão dos mini gráficos, que são o quê? Eu não tratei aqui também, mas aqui a gente tem os tipos de gráficos, você consegue ver aqui, ó. Por que eu não posso emitir um gráfico de pizza aqui? Com esse intervalo aqui. Ele necessita de uma porcentagem. Se eu selecionar esse intervalo aqui, ó, repare que ele vai pedir uma série. Se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, tá vendo que já nem dá a chance para eu fazer? Por quê? Eu tenho uma porcentagem igual aqui para os valores, praticamente, né? Então, não vai ser muito interessante. Alguns valores têm um número apenas e outros valores têm dois. Então, não é um gráfico viável. Por isso é importante ter a teoria do gráfico ali por trás, né? Você saber qual tipo de gráfico você vai exibir. Você tem que conhecer ele antes para vir aqui no Excel e começar a trabalhar ele. Beleza? Então, vamos tratar os mini gráficos aqui agora. Todos são iguais, só vai ter esse ganhos e perdas aqui, vai ser só o diferente aqui, né? Para tratar com números negativos, mas a gente não tem aqui. Então, vou meio que ignorar ele. Aqui são iguais, só que vão emitir para a gente um de linha ou coluna, né? Então, é basicamente a diferença da gente ter esse gráfico aqui, dessa forma aqui, né? Então, é trabalhar essas duas diferenças aqui. Os resultados vão ser iguais, né? Então, inserindo ele aqui, ó, repare que agora ele vai pedir o intervalo de dados. Então, eu não tenho intervalo de dados, selecionei o local que eu quero, eu vou copiar isso aqui, dar um Ctrl X aqui, colar aqui, eu vou ter os locais dele, então ele vai ficar aqui nessas células, e aqui eu vou selecionar os dados. Ele tirou minha seleção anterior. Vou fazer de novo aqui. Está tirando a seleção. Agora, repare que quando eu selecionei só uma célula, ele já me emitiu automático que eu quero o gráfico aqui, porque não tem dado nenhum e ela é célula única, né? Para que vão servir essa questão aqui de mini gráficos? É só para verificar uma tendência de algum dado. Às vezes você quer um gráfico rápido ali para ver se os seus dados estão crescendo, mas sinceramente eu nunca utilizei, acho que nunca vi ninguém utilizando essa função aqui do Excel. É mais um item rápido ali. Então ele tem a configuração de mini gráfico aqui também, para exibir, às vezes, a tendência mesmo. A gente só quer ver a tendência do meu intervalo de tempo aqui. Mas também é bem descartável aqui essa função. Beleza? De gráfico, ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Só para a gente passar aqui. Acho que tá beleza também, né? Ninguém mandou nada aí no chat, ninguém abriu o microfone. Vocês podem abrir o microfone também, tá? Para perguntar, gente. Beleza? Inserção aqui de imagem eu vou fazer um pouquinho depois. Segmentação de dados, então, como eu falei, eu vou pular aqui. Essas caixas de textos aqui também, a gente vai deixar elas para trás aqui, né? Porque funciona da mesma forma que o Word. Então, equação, símbolo, vocês vão editar da mesma forma. Né? O Office mantém o Word Art aqui, né? Coisas bem rápidas aqui, objetos aqui também, coisas bem tranquilas aqui do pacote da Microsoft, tá? Então, vamos tratar aqui agora de hiperlink, que é o quê? Quando você vê aquela planilha do Excel lá com botões automáticos aparecendo um site, você clica no tal local, ele vai lá para o final da tabela, para uma planilha que às vezes você queira, deixar a planilha interativa, né?
Às vezes a gente acha que é muito difícil inserir isso no Excel, né? Então, na verdade, é bastante simples. Vocês vão ver aqui que ele pode tanto inserir itens do documento, aqui, ó, colocar neste documento, então ele vai para algum local no próprio documento, página na web, abrir algum arquivo que você tenha no computador. Ele tem bastante aqui, ó. Se quiser criar um novo documento, às vezes você está inserindo dados ali, a planilha gerou esses dados e você quer inserir eles em outra planilha. Então, às vezes você tem um botão ali só para inserir esses dados em outra planilha. Inserir endereço de e-mail também, às vezes uma base de e-mail você tenha. Ele consegue fazer bastante coisa aqui. Mas vamos concentrar aqui na nossa planilha, né? Então, por exemplo, eu quero... Aqui, ó, repare que ele tem já as minhas referências de células e também alguns itens já previamente criados, ó. Quero ir lá na minha primeira planilha lá, ó, que eu tenho de configurações, ele já emite ali rápido. Mas vamos criar aqui, só para mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, eu quero ir lá na minha tabela, na minha guia tabelas aqui, né? E eu quero ir lá na célula F10, por exemplo. Eu digito ela aqui, ó, e dou um OK aqui. O que ele vai fazer? Repare que ele criou automaticamente para a gente aqui o item de hiperlink. Se eu clicar aqui, ó, obrigatoriamente eu vou ser redirecionado para a guia tabelas, a F10 aqui, ó. Só que desse jeito você não consegue editar o que está escrito aqui, né? Então repare que está bem estranho aqui. O que a gente tem que fazer? Tem que clicar com o botão direito ao invés do botão esquerdo, ou excluir ele, ou inserir, definir um nome para ele, ó. Então aqui está como tabela F10, eu posso inserir um nome aqui. Eu vou lá para a tabela. Forma aqui. E aqui tem umas outras configurações, né? Então aqui, olha, se eu quiser mudar essa configuração, né, eu consigo aqui. Então, ó, mesma forma, está funcionando do mesmo jeito. Só que agora ele foi para a tabela, só que ele continua emitindo o F10 lá, ó. Beleza? Hiperlink também eu posso fazer, além disso aqui, inserir numa célula, eu consigo inserir numa figura. Lembra que a gente tem aqui, ó, as inserções de figura? Eu quero exibir um círculo, por exemplo. Então, vou fazer um círculo aqui. Dentro desse círculo, eu posso adicionar texto, então eu consigo criar caixa de texto aqui dentro. Tem diferentes formas aí que eu posso fazer isso, tá? Eu posso uni-las também, mas não vai caber a gente aqui agora nisso aqui. Então, com a figura selecionada, eu posso vir aqui em hiperlink. Então, repare que agora eu não estou inserindo mais na minha célula, e sim numa figura flutuante. E às vezes eu quero lá no formatar e filtrar agora. Eu quero na G10. Então, agora eu vou para G10, na formatar e filtrar. Dou um OK. Repare que agora, ó, eu não tenho mais célula selecionada. Ô, Leonardo. Só Diga. para avisar que tem uma pergunta no chat. Tá, Matheus Sampaio. Não, tranquilo, eu respondo aqui agora. A questão dos minigráficos, por isso que eu falei que eles não são muito utilizados. Essas configurações aqui, ó, se eu vir aqui design, ó, repare que ele não ele dá opções de eixo, só que de título não. Por quê? É para a gente verificar mesmo tendências, para verificar se meus dados estão só crescentes, estão só decrescentes. Às vezes eu quero aumentar ele aqui, ó, eu consigo, tá, também. Mas a inserção de títulos e afins, ele é bastante chato quanto a isso, por isso que não é muito utilizado também, porque ele não tem opções, né? Então, a gente tem aqui essas opções aqui, ó, só de visualização, pontos mais baixos aqui, alguns itens a gente consegue inserir aqui, ó, todos os meus pontos do gráfico, últimos, marcadores, exibições aqui, eixos, a gente consegue exibir os eixos dele, para ter uma ideia de quais são os valores, mas título mesmo ele não dá. Então, são bem simples as configurações dele aqui, tá? Ô, Leonardo, eu acho que ele queria dar uma olhada também nos gráficos comuns. Tá, aqui, ó, então vamos ver os gráficos comuns aqui. Você tem que clicar no seu gráfico, né? Repare que esse daqui, ó, o único item que eu tenho selecionado além dos dados é velocidade. Então, automaticamente o programa já pega isso como um título.
Então, se eu clicar no gráfico, então, ó, repare que às vezes se eu clicar aqui, ó, eu consigo editar rápido. Mas eu também venho aqui em formatar e design e eu tenho as configurações dele aqui. Se eu selecionar dados, mover gráfico, aí tem layout aqui, ó, a gente consegue inserir mais. E aqui em formatar, a gente tem algumas outras configurações aqui também dentro dessas seleções, ó. Ele vai trazer para a gente aqui, ó, os itens de tamanho do gráfico, as propriedades aqui e título aqui, por exemplo, ó, ele deixa essas configurações mais ocultas aqui, né, nas opções de gráfico. Aí se eu mudar aqui, ó, ele tem eixo horizontal, as configurações só do eixo horizontal. Se eu descer aqui, ó, preenchimento, eu consigo mudar a cor, tem tudo aqui pra gente aqui, ó. Então eu consigo vir aqui, clicando no gráfico, ele vai exibir esse item aqui do lado aqui. Nas versões anteriores tem isso aqui implícito em alguma função aqui, tá? Sempre vai ter aqui no design. Se você procurar direitinho aqui, porque muda muito de Excel para Excel, tá? O 2013 já não é mais igual o 2016. Eles têm essas dificuldades aí de configuração. Beleza? Sanei sua dúvida aí, ô Matheus? Tranquilo? Tá. Da mesma forma, você clicando aqui em cima, você consegue editar ele aqui também, ó, no principal aqui, ó. Se quiser mudar o título, o tamanho aqui, você consegue mudar tudo aqui também, bem fácil aqui, tá? Às vezes é mais interessante até fazer por aqui. Essa questão mais simples aqui. Beleza? Então, como eu tinha falado, agora voltando aqui na questão do hiperlink, esse aqui inserir numa célula, esse daqui, ao invés de inserir na célula, eu inseri ele numa figura. Então, se eu clicar em qualquer local da figura, eu vou ser automaticamente levado ao hiperlink que eu criei, né? Então, é um item bastante interessante aí que cria para a gente a opção de trabalhar uma planilha parecida com o esquema de sites aí, né? Então, é algo bem interessante para a gente aplicar. Às vezes a gente fica achando que é coisa de outro mundo, mas é bem simples aí essa inserção de links aí que ele nos leva para outra aba do nosso programa. Beleza? Agora a gente tem um pouco aqui de inserção de coisas extras, né? Falei aqui de hiperlink, isso aqui não vou abordar aqui, a gente vai. Layout de página. O que é isso aqui? São as nossas configurações para impressão, né? Então, eu consigo configurar tamanho de página, ajuste da escala. Então, se a minha tabela está muito pequena, eu tenho que aumentar ela, eu consigo ali tudo em layout de páginas. Criar itens flutuantes, impressão de grade também, fica tudo ali. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Então, repare aqui, ó, tá aqui também do lado de inserir aqui em cima, né? A gente consegue configurar a cor aqui novamente. Aqui a nossa questão de margem, orientação, se eu quero paisagem ou retrato. Então, aqui, ó. Repare que ele criou uma pré-visualização da minha folha aqui, ó. Tem uma linha tracejada aqui. Isso aqui vai ser tudo impresso. Depende da sua impressora também ter a capacidade, né? Por exemplo, ó, isso aqui está passando a minha folha. Se a minha impressora não imprime uma margem tão grande, tão pequena assim, ó, não me imprime o A4 inteiro, isso aqui vai sumir, né? Excel não computa isso também não. Cabe a gente configurar. Aqui o tipo de folha que eu quero exibir, se eu quiser colocar um A3, ó, ele deixa aqui um A3. É mais configuração de impressão mesmo. Aí trabalha da mesma forma que o Word, tá? Quebra de página. Plano de fundo é para inserir marca d'água, né? Às vezes você quer inserir ao fundo aqui uma marca d'água, a gente consegue fazer aqui. Aqui, ajuste de escala, então aconselho vocês a deixar automático, mas às vezes pode ser que vocês precisem configurar a escala, né? Então, de número de páginas ali, você quer inserir isso aqui tudo em várias páginas. Aqui, exibir grades, ó. Aí você vê isso aqui em branco, é só clicar aqui que ele exibe as grades. Aqui, essa linha, né? A configuração para exibir essa linha de impressão, mesma forma aqui para a questão de título, ó, some com esses títulos aqui. E aqui a gente tem umas configurações interessantes aqui para gente, que é o quê? Avançar, recuar, alinhar e painel de seleção. Trabalha da mesma forma que a questão de camadas no Photoshop. Então, às vezes eu tenho várias figuras aqui poluindo a minha visão.
e eu não quero que eu exiba esse gráfico na frente. Às vezes eu preciso que esse gráfico fique atrás de uma outra figura. Eu consigo recuar ele aqui, ó. Então repare que às vezes a gente quer inserir um título, igual o Matheus queria aí, exibir um título diferenciado no gráfico dele. Eu consigo criar um word art, criar diversos tipos de figuras. Às vezes o Excel não tem a fonte que eu quero, eu tenho lá já feito o título, só venho aqui e insiro ele como uma figura e consigo exibir ele antes ou depois. Então a gente consegue avançar, recuar, alinhar eles à direita. E por último aqui, ó, a gente tem as configurações de grupo. Seleciono os dois, ó, eu consigo agrupar eles. Opa, funcionou não. Ah, tá. Porque tem que selecionar o item geral aqui, ó. Ele meio que criou uma figura nova aqui por trás. Aqui eu estou clicando só no gráfico, aqui eu clico só no título, e aqui por trás eu tenho o grupo aqui, né? E com tudo selecionado eu consigo desagrupar também, tá? Beleza? Então, tem alguma dúvida sobre essa questão do layout de página? É algo bem simples também, que a gente consegue aprender aqui bem lendo as funções mesmo. Uma coisa que eu vou aconselhar a todos aí, Excel, vocês vão ver aqui, a gente vai abordar mesmo, o maior número de funções, né? Então a gente vai meio que escrever muita coisa aqui de forma rápida. Quando você tiver a aplicação, se você não conseguir aplicar ele com as dicas que ele dá aqui, às vezes aqui, eu aconselho vocês a dar uma pesquisada no YouTube também, que é um local que a gente aprende muito, tá? Tem pessoas especializadas com graduação somente no pacote Office, em Excel, por exemplo. Existem pessoas ali que produzem conteúdo para o YouTube, são pessoas credenciadas pela própria Microsoft para estar passando aquilo ali. E é um negócio que você aprende muito, assim, pessoas com bastante conhecimento sobre o software, seja de programação, quem for buscar aprender mais a fundo aí sobre programação, também tem bastante coisa no YouTube, tá? Por fim aqui, antes de passar a palavra para o Vitor, eu queria tratar também a questão dos atalhos que a gente tem aqui, de movimentação, que são itens bem simples assim, não aconselho ninguém a decorar isso aqui, tá? Aqui a gente tem uns itens bem rápidos aqui de movimentação. Com o tempo, vocês vão usando o software, vocês vão conseguir usar esses atalhos aqui, conseguir fazer bastante coisa. Só que eu opto por consultar, né? Não, com o tempo a gente vai decorando isso meio que naturalmente, né? Então, primeiro a questão de seta, né? É bem tranquilo. Vou tratar aqui mais na questão da tabela. Setas aqui para mexer setas do teclado, né? Então funciona bem simples. Utilizando o Ctrl e as setas, ele leva a gente para os finais, né? Então, Ctrl seta para a direita, a gente vai para o final, a última coluna. Seta para a esquerda aqui, ele vai para a minha primeira item que tem dados. Ctrl de novo, ele continua ó, tratando só os itens de dados. Estou com o Ctrl pressionado e fazendo as setas. Faz só onde eu tenho dados digitados. E para a esquerda, vai para o final aqui. Mesma coisa para baixo. Então, tenho aqui a última linha da minha tabela. E para cima também funciona da mesma forma. Então, essas setas e Ctrl aí também é bastante interessante para a gente trabalhar com tabelas, tá? Page down, então, repare que eu estou na linha 26 ali, eu vou dar um page down, eu vou para a linha 27 em diante. Então, ele muda uma tela ali, né? Page down e page up funciona da mesma forma, e com o Alt pressionado, o page up vai para a esquerda e o page down vai para a direita, tá? Também é só de telas, ó. Se eu tentar ir para a esquerda aqui de novo, ele vai me emitir um barulho falando que eu não posso fazer isso. São itens bastante rápidos também, só para facilitar quando a gente está digitando dados na tabela. Né? Ctrl Backspace, vou selecionar esse item aqui e vou lá para baixo da minha tabela. Se eu der um Ctrl Backspace, que é o botão de apagar né, do teclado, ele vai voltar lá. Ó.
para a tabela que eu tenho a seleção atual. O Ctrl Home vai para a célula A1, né? Como eu tenho um título grande aqui, está me englobando, mesclado a célula A1 aqui em tudo, né? E por último, a gente tem o F5, que é o quê? O F5 é a mesma coisa que o ir para, né? Um atalho aqui para o ir para. Repare também que o Excel, ó, quando a gente passa o mouse em cima, ele dá umas dicas para a gente aqui, às vezes, de atalhos também. Às vezes você quer aprender um atalho aqui de formatação condicional, ele, passando o mouse, esse aqui do formatação condicional não tem, mas o autossoma, por exemplo, alguma coisa, sempre dá uma dica ali, se existe esse atalho, tá? Então, vai ter itens que não vão ter atalhos, mas sempre que tem, ele exibe para a gente só passando o mouse por cima ali. Beleza? Agora eu vou passar um pouco a palavra aqui pro Vitor para a gente abordar aqui a questão das fórmulas. Deixa eu parar de apresentar aqui. Depois de apresentar, eu vou compartilhar a tela aqui. Ficou alguma dúvida aí sobre algum item que eu tenha falado aí muito rápido, que a gente tá abordando muito assunto aqui em pouco tempo, né? Então, se ficar alguma dúvida, vocês parem a gente aí, tá? Faça igual o Matheus aí, não deixe passar não, que depois a gente até voltar ao raciocínio é mais difícil aí. Estão conseguindo ver minha tela aí, pessoal? Ainda não, Vitor. A internet está um pouco lenta. Agora acho que foi. Foi. Beleza, então, gente, vou estar passando aqui a parte de fórmulas. Então, gente, o que seriam fórmulas? Primeiro, falando um pouquinho do programa, o Excel é um programa muito versátil. Ele pode ser adaptado a vários ambientes. Eu já usei esse software no Baja, seja para controle de estoque, seja para controle de recursos humanos. Já usei esse software também num projeto de pesquisa dentro aí do IF, onde a gente fazia relatórios de física dinâmica, que ele fazia os cálculos automaticamente, ele faz, né, faz a geração dos gráficos automaticamente, no ambiente de trabalho, né, meio corporativo. Já usei esse software também para controle de estoque, né, eu trabalhei numa empresa de telecomunicações na área de logística, então a gente foi desenvolvida uma tabela lá para controle de estoque. E hoje em dia a gente usa também muito esse Excel na área de... Eu faço estágio hoje numa empresa que é de Juiz de Fora, e a gente trabalha lá com manutenção. Então usa esse software para controle de indicadores, para controle de ativos da manutenção, né? Falando aí sobre as fórmulas, as fórmulas são recursos do software que ela vai ter uma entrada, vai fazer um processamento dessa entrada e vai exibir uma saída para a gente, né? Então, ela sempre vai ter uma entrada, processar e uma saída. A gente tem duas maneiras básicas aqui de estar inserindo fórmulas no Excel. A primeira delas seria digitando. Na própria célula, a gente pode selecionar a célula, né? Vem aqui digitar igual e digitar a sintaxe da fórmula, por exemplo, igual se. Então, à medida que eu for digitando, o próprio Excel, ele vai dando a dica do que faz a fórmula. Por exemplo, igual se. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor, se for verdadeiro, e retorna outro valor, se for falso. Então, ele vai ajudando você a ter essa própria programar, né? Então, aí eu vou abrir o parênteses e continuar digitando a sintaxe da fórmula. Cada fórmula vai ter uma sintaxe específica, mas elas são bem parecidas. Vai ter, primeiro aqui,
o nome da fórmula, vai abrir parênteses, e aqui dentro vai ser os argumentos da fórmula. Reparem que eu tenho alguns argumentos aqui que vêm separados e alguns que ele vem dentro de colchetes. O que são, dentro de chaves, o que são esses argumentos que vêm separados? Eles são argumentos obrigatórios, então eles são necessários para a fórmula, são obrigatórios para a fórmula, né? E aqui, quando ele vem entre colchetes aqui, eles são argumentos opcionais. Por exemplo, na fórmula se, eu posso ou digitar ou selecionar também a célula. Ela vai abrir aqui uma caixa de seleção. Essa caixa de seleção, eu posso aqui arrastar ela. É um recurso também bem interessante também, que vai facilitar a gente a estar inserindo essas fórmulas. E aqui eu vou continuando a minha célula. Por exemplo, se L11 igual a 1, e eu não exibir mais nada, a célula já vai funcionar. Ou, no caso, não funcionou. Você tem que dar a resposta. Se o valor for verdadeiro, ele tem que dar uma resposta. Isso. Agarrou aqui. Bom, deixa eu passar para o próximo recurso aqui, depois eu vou voltar aqui para ver o que está acontecendo aqui. A outra forma que a gente tem de inserir dados aqui seria pela aba Fórmulas. Como que é? Aqui a gente tem um assistente de fórmulas aqui. Quando eu vou inserir uma fórmula, elas vêm aqui separadas por categorias. Fórmulas matemáticas, pesquisa, data e hora, texto, lógica, financeira. Por exemplo, se eu quiser inserir, trabalhando com a mesma fórmula, assim, uma fórmula com assistente de fórmula, aqui, ó, esse recurso, ele já vem para mim, ele já vem para mim, ele já vai gerando a sintaxe da fórmula. Então, aqui eu vou só inserindo os argumentos. Só para passar pro pessoal, o que você clicou para aparecer o argumento da função? Não apareceu aqui não, Vitor. Quando você... Sim. O assistente, o que você clicou para aparecer o assistente todo aí? Tá ok. Vou voltar lá, então. Na aba Fórmulas aqui, eu venho aqui, ó, aqui as fórmulas estão organizadas por categorias. Aqui eu posso estar selecionando, né? Eu vou aqui as fórmulas matemáticas, de pesquisa e referência, data e hora, texto, lógica, financeira. Indo aqui, por exemplo, nas fórmulas matemáticas, eu posso aqui, por exemplo, na fórmula, usando a fórmula si mesmo, que é bem comum. Aqui eu vou fazer o teste lógico dessa. Por exemplo, eu posso estar selecionando duas células aqui. Se K12 maior que L2, K12 maior que L2. Esse aqui é o argumento obrigatório, né? E os outros dois são opcionais. Caramba. Deixa eu ver se ele vai. Às vezes dá alguns problemas de versão para versão. Toda vez que
se a gente vai digitar um texto, para ele exibir um texto, a gente coloca isso entre apóstrofo. O primeiro valor, o primeiro argumento, né? O primeiro argumento vai ser o teste lógico. O segundo argumento vai ser o valor ser verdadeiro e o valor ser falso. Aqui também a caixa de seleção. Ele vai abrir. E aqui ele vai ficar da cor da caixa de seleção. Seja ela azul, aqui, ó, o primeiro valor, ou a sequência de valores, né? E aqui a caixa vermelha. Então, eles estão assumindo a mesma cor aqui. Ele não está aceitando sem o argumento que não é obrigatório. Então, aqui eu disse o quê? K12 maior que L12. Se eu fizer K12 igual a 2, L2 igual a 1, ele vai exibir para mim sim. Se eu fizer ao contrário, ele vai exibir para mim não. Aqui, comumente, ele exibe, se não inserir esses dois argumentos aqui, ele vai exibir verdadeiro ou exibir falso. Aqui foi algum bug que deu aqui, que ele não está funcionando dessa maneira. Mas ok. Dando sequência aqui, então, essas são as duas fórmulas, né, de estar inserindo dados. Eu comumente costumo digitar a própria sintaxe da fórmula, né? Eu acho mais prático. Um ponto interessante também aqui, que as fórmulas elas sempre têm aquelas dicas do próprio software, e também tem um site de suporte da Microsoft que toda vez que a gente tem alguma dúvida, a gente pode estar consultando lá também. Se não quiser chegar a pesquisar algum vídeo, alguma coisa assim, fazer uma consulta rápida, só alguma dúvida quanto a sintaxe, coisa e tal, esse site da Microsoft ele oferece esse suporte. Algumas fórmulas mais complexas, ele tem inclusive vídeos explicativos com exemplos de fórmula. Então, assim, é bem interessante estar acessando esse site aí, toda vez que está surgindo dúvida. Eu sempre estou acessando ele para estar, toda vez, para estar sempre consultando, né? Ele ajuda bastante. Falando aqui agora, quando a gente vai usar símbolos lógicos, eles são os símbolos normais que a gente conhece, exceto pelo símbolo de diferente, que é o símbolo maior que e menor que. Quem usa a linguagem C aí, às vezes costuma confundir, eu confundo muito também, às vezes também. Então, quando a gente tem os critérios lógicos, o símbolo de menor que, maior que vai ser diferente, símbolo de igual comum, maior que comum, e menor que também é o comum, que a gente já conhece. Espera passar aqui. Fazendo agora também as operações básicas, né, os símbolos das operações básicas, é bem tranquilo também. Soma vai ser o sinal de mais, né, subtração o sinal de menos, multiplicação vai ser um asterisco, divisão vai ser uma barra, e potência vai ser o acento circunflexo, né, quando a gente quer elevar algum número a outro, elevar uma célula a outra. Aqui então, gente, falando sobre as operações básicas, tem um exemplo aqui, bem prático, né, bem direto mesmo, né? Se eu tiver uma soma, eu posso fazer isso digitando ela diretamente do teclado. Então, eu faço igual, né? Vou selecionar aqui, ó, digito aqui na barra de fórmulas igual. Vou pegar aqui o J28, então eu posso simplesmente clicar no J28, que ele já vai reconhecer aqui como um argumento. Aqui, digitando o J28, né? E aqui, depois que eu clico nele, eu posso expandir isso aqui como uma seleção também. Da mesma forma que eu fiz com as outras formas. Então, aqui, ali em cima, ele vai mudando. Ali na barra de fórmulas, quando ele tem esses dois pontos, então ele está em uma sequência. Por exemplo, ele vai de J28 a J30. Aqui, ó, de J28 a J32. É o mesmo caso aqui. E sempre aqui a seleção ela é referenciada com a mesma cor aqui da célula que eu mencionei aqui, ou do conjunto de células. Então, aqui, aí, à medida que eu vou mudando aqui, ó, ele vai efetuando os cálculos também. Eu coloco 4, eu coloco 5, ele vai efetuando esse cálculo automaticamente. A fórmula para fazer o produto, né, é a mesma coisa, só mudei o sinal e mudei as células aqui, né.
Aqui, subtração, a mesma fórmula, né? Mudei as células, né? E o sinal. Quando eu quero sair também, eu posso apertar ESC, né? Se eu estiver numa seleção aqui, se eu estiver alterando, cliquei na barra de fórmulas aqui, para mim sair, eu posso apertar ESC. A divisão e a potência. E aqui, ó, eu vou mudando e ela vai efetuando esses cálculos aqui. Isso aqui é o bem básico, né? Passando aqui para as fórmulas mesmo, né? Primeira fórmula aí, a fórmula também é muito simples, a fórmula soma, né? Inserir na fórmula aqui, né? Igual soma. O que ela vai fazer? Ela vai somar um intervalo de números. Então, aqui, à medida que eu vou lá, vou digitar aqui, por exemplo, igual soma. Ela já vai reconhecer que é uma fórmula, né? Já vai reconhecer a fórmula. E já vai pedir para mim aqui o argumento. Primeiro argumento, número 1, número 2, número 3. Ou eu posso simplesmente fazer a seleção aqui. Ó. Eu já posso clicar diretamente e arrastar para baixo, que ele já vai reconhecer isso como intervalo. Vou fechar parênteses e dar Enter, ele vai exibir para mim o resultado. E vai mudando automaticamente aqui os valores também, à medida que eu vou mudando os valores da célula. Eu trouxe aqui um conjunto de fórmulas para a gente estar conhecendo aqui, e se alguém tiver alguma dúvida quanto à sintaxe, aos argumentos, pode estar parando aí, mandando as perguntas. Né? A segunda fórmula aqui é a fórmula soma-se. O que essa fórmula faz? Ela é uma soma condicional. Então, eu abro aqui, ó, vou digitar, né, a célula, soma-se, adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Aqui eu tenho um exemplo dessa fórmula aqui, né? Ela tem duas formas básicas de ser feita. A primeira delas é apenas com dois argumentos. Olha aqui, ó, que o último argumento dela é opcional. Ele está entre colchetes. Então, Vitor, caiu sua tela aí rapidinho. Ah, sim. Voltou não, né? Ainda não. Deixa eu passar. Pessoal, um minuto aqui. Estou passando aqui para outra rede aqui para se eu consigo acessar melhor.
Consegui, né? Tá carregando aqui. Se persistir, dá pra compartilhar aqui, tá? Tá. Espera só tentar mais uma vez, se não conseguiu. Tipo, você tá compartilhando aí. Léo, você consegue compartilhando aí? Dando sequência aqui. Vê se tá aparecendo aí. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Já voltou aí no Soma assim, né? Consegue visualizar aí? É. Tô Vai pelo visualizando. vai pelo Meet aí que eu vou passando de acordo. Não, beleza. Então, gente, a fórmula soma-se, ela vai estar fazendo uma soma de acordo com um intervalo específico, um critério, né? Então, ela vai ter 3 argumentos aí. O primeiro argumento e o segundo são argumentos obrigatórios, e o terceiro é um argumento opcional. Sem a condição opcional, o soma-se, a gente vai ter um intervalo de... o primeiro argumento vai ser um intervalo da soma, e o segundo argumento vai ser o critério da soma. Aí, você pode estar visualizando em azul, vai ser o intervalo da soma, que vai ser o primeiro argumento. A gente vai colocando primeiro esse intervalo, o segundo aí vai ser o intervalo também pode ser alterado aí pela caixa de seleção, e a segunda vai ser o critério da soma. Por exemplo, resultado 1, ele quer aí os que são maiores que 3. Então, ele vai somar todos os itens que são maiores ou iguais a 3. Quando eu vou inserir uma fórmula direta assim, um critério lógico direto, eu tenho que colocar ele sempre entre apóstrofos. A segunda maneira de eu usar essa fórmula vai ser, se vocês tiverem alguma dúvida, você pode acompanhar também na barra de funções ali em cima, que ela tem a fórmula completa quando eu digito na célula. A segunda maneira que eu tenho de usar essa fórmula é o seguinte, com os 3 argumentos. Os 2 obrigatórios, que é o primeiro intervalo, o segundo critério, e o terceiro intervalo soma. Então, ele vai inverter esse intervalo soma. Esse intervalo da soma vai ser lá o último critério. E a gente está visualizando aí em vermelho. Como que funciona, então? O primeiro vai ser o intervalo dos critérios. Então, onde que vão ficar meus critérios? Onde que eu vou procurar? Aí está na coluna aí escrito pago. Aí, por exemplo, maçã, abacaxi, uma coisa nada a ver, né? E pago. Então, ele vai procurar dentro desse intervalo. O segundo argumento vai ser o critério. O que ele vai procurar dentro desse intervalo? Aí eu vou digitar. Se for um texto, eu vou digitar entre apóstrofo, né? Por exemplo, pago. Eu quero somar todos os itens que são pagos. Quanto que eu tenho de dinheiro, por exemplo? E o terceiro argumento vai ser, sim, aí sim eu vou inserir onde vai ser o intervalo da soma. Passando aí para a próxima fórmula, vai ser a soma cis. Como que funciona essa fórmula? Essa fórmula soma cis, ela vai ter mais de um critério. Então, eu quero comparar 2 condições, se atendem 2 condições, e vou fazer a soma desses resultados se ele atender essas 2 condições. O primeiro argumento dele aí, pode visualizar lá em cima na barra de fórmulas, vai ser o intervalo da soma. Então, onde que vai estar esse intervalo de itens que eu vou somar? O segundo argumento vai ser o intervalo de critérios 1. Onde que eu vou procurar o primeiro critério?
Terceiro argumento, critérios 1. Onde vai ser esse primeiro critério? O que vai ser esse primeiro critério? Então, por exemplo, eu quero vender aí os itens que foram vendidos, essa tabela. Eu quero os itens que foram vendidos no dinheiro. Por exemplo, eu quero saber quantos itens, quantos que eu tenho de dinheiro comigo, quanto eu já recebi. Então, primeiro, ele vai pesquisar nesse intervalo, quais itens foram vendidos. Vai ser o primeiro critério. O segundo critério, eu vou selecionar primeiro o intervalo, né, que vai ser aí onde está em destaque roxo, e depois o que eu vou procurar dentro desse intervalo? Vai ser os itens que foram vendidos no dinheiro. Então, lá em cima, como eu vou procurar um texto, eu coloco também entre apóstrofos, ou entre aspas, né? Você tá chamando essa hora? Desculpa aí, gente. Fórmula ABS agora, passando aí para a próxima fórmula, ela vai retornar um valor absoluto, né? O valor em módulo. Então, é uma fórmula de sintaxe bem simples, né? Igual a ABS, ela vai ter só um único argumento, que vai ser a célula ou o número que eu quero extrair o módulo dele. Então, eu posso estar aí inserindo essa fórmula pelo teclado mesmo, igual a ABS, né? Abrir parênteses e estar clicando na célula aí, que está de azul. Quando eu tenho um número aí, um número natural, por exemplo, 2, ele vai retornar o próprio número, né? Quando eu tenho um número negativo, né? Ele vai pegar o módulo desse número, vai retornar 2. E eu posso também ter um valor, eu posso ter um número decimal. Então, isso não vai trazer para mim prejuízo nenhum, ele vai retornar o próprio número decimal. Se for positivo, se for negativo, ele vai retornar esse número, o módulo dele. Eu tenho também a fórmula aí, arredondar para baixo, arredondar para cima. São fórmulas bem parecidas, né? Elas têm apenas 2 argumentos. O primeiro argumento é qual o número que eu vou querer arredondar. O segundo argumento vai ser o número de dígitos que eu quero. Então, aí você pode ver em azul o primeiro argumento, que eu selecionei uma célula, né? Eu quero que arredonda para cima esta célula com 3 dígitos, né, que eu coloquei. Então, aí ele vai fazer esse arredondamento para cima. Na célula ao lado, eu vou ter o arredondar para baixo. Como que a sintaxe é a mesma, né? Apenas vai mudar de cima para baixo no final, arredondar, ponto para, ponto baixo. O primeiro argumento vai ser a célula, né, que está selecionado em azul, e o número de dígitos também vai ser 3. Então, aí ele vai fazer o arredondamento para baixo. Se eu tiver um número de casas decimais menor do que eu selecionei, ele vai exibir, então, até esse número de casas decimais. Se eu não tiver nenhuma casa decimal, ele também não vai exibir nenhuma da casa decimal, se eu tiver selecionado um número X de casas decimais. A fórmula truncar, né? O que ele vai fazer? Ele vai... a sintaxe dela é igual, truncar, né? O primeiro argumento vai ser o número que eu quero truncar, e o segundo argumento, o número de dígitos. Esse número de dígitos pode ser um número inteiro, né? Um número natural. Ele vai contar, ele vai exibir até aquele número de casas decimais que eu selecionei e ignorar o restante para frente. Seja isso aí, por exemplo, um número positivo, né? 2,2, um número negativo, menos 2,16, ou se eu tiver um número de casas decimais igual ao número de casas que eu selecionei, ele vai exibir esse próprio número. E a fórmula aí, arredondar. Ela arredonda o número, faz a regra de arredondamento, né? Ela vai arredondar para o mais próximo. Então, a sintaxe dela é simples, igual a red, abre parênteses, o primeiro argumento vai ser o número que eu quero arredondar, ou a célula que eu quero arredondar. Então, aí, ó, eu peguei, por exemplo, aí, tá resultado em número. Então, ele está arredondando a célula ao lado. Aí, o número, por exemplo, 2,12, eu quero arredondar ele com uma casa decimal. Então, o 2,12 está mais próximo de 2,1 que 2,2. Então, ele vai arredondar para 2,1. Embaixo aí é a mesma fórmula, né? Só muda as células. Eu digitei 2,16. O 2,16 está mais próximo de 2,2 do que de 2,1. Então, ele vai arredondar para 2,2. E embaixo aí o 2,5, né? Que ele vai exibir
o próprio 2,5. Eu quero ela com um número de casas decimais, né? Ele vai exibir, ele tem um número e vai exibir esse próprio número. Passando para outra, você passa para outra aba aí, fazendo um favor. Vendo aí, por exemplo, as fórmulas de texto, a fórmula concatenar, ela é uma fórmula que ela vai fazer o quê? Ela vai juntar dados que estão separados. Como que funciona essa fórmula? Ela vai ter igual concatenar, vai ser a sintaxe dela. Depois disso, a gente vai inserir os argumentos separados por ponto e vírgula. E eles são aqueles valores que eu quero concatenar. Por exemplo, eu quero exibir uma data. Então, eu digitei aqui, ó, dia, mês, ano e símbolo. E digitei aqui do lado, dia 12, mês 12, ano 12 e símbolo barra. Então, eu fui igual concatenar. Então, eu vou colocando e inserindo essas células na ordem que eu quero estar concatenando. A segunda forma que eu tenho de concatenar é através do sinal de AND do teclado. Então, o que eu vou fazendo? Eu digito igual, vou digitando as células que eu quero e esse símbolo. Ele vai exibir para mim o mesmo resultado que cima. Se você reparar, ele está exibindo o mesmo resultado de cima, né? Que eu posso ser pela fórmula ou por esse símbolo também. Ele tem a mesma função. A próxima fórmula aí é a função arrumar. Então, o que acontece? Se eu estiver copiando um texto de algum lugar, eu digitei um texto, eu quero ele extrair os espaços extras que eu tenho, eu posso usar essa fórmula, a sintaxe dela é muito simples, igual a arrumar, e o único argumento dela é a célula que eu quero arrumar. Então, ela vai estar retirando esses espaços aí, adicionais. A função direita, ela vai estar exibindo para mim um número de caracteres a partir, contando da direita para a esquerda. Então, a sintaxe dela é muito simples, igual a direita. O primeiro argumento vai ser a célula que eu vou querer estar extraindo esses caracteres. E o segundo argumento vai ser o número de caracteres que eu quero estar exibindo. Por exemplo, eu quero extrair aí, digitei aí, eu não quero essa parte, só essa. Até do ponto ali à direita até o S, para completar só essa, tem 8 caracteres. Então, a fórmula lá em cima, igual direita, a célula que eu quero, e 8, ele vai exibir para mim só essa, né, que é a parte que eu quero. A função esquerda, né, a fórmula esquerda, ela funciona da mesma forma que a fórmula direita, só que ela conta da esquerda para a direita. Então, por exemplo, agora eu quero até aqui, e aqui não. Então, eu vou estar igual esquerda, abre parênteses, vou colocar a célula que eu quero, e o número de caracteres que eu quero extrair. Contando aí, vai dar 21 caracteres, né? E ele vai exibir para mim, agora quero até aqui, e vai cortar o restante do texto. A outra fórmula que eu tenho aí seria extrair texto. Quando eu quero extrair um texto de uma parte específica do texto. Eu não quero nem contar, nem da direita, nem a partir da direita, nem a partir da esquerda. Eu quero do meio do texto. Então, aqui, ó, a fórmula, a sintaxe dela igual este.texto, né? Ali em cima da barra de fórmula vocês conseguem visualizar. O primeiro argumento dele vai ser de onde eu quero extrair esse texto, vai ser a célula que eu quero extrair esse texto. O segundo argumento vai ser a partir de qual caractere eu quero extrair. Então, contando lá desde 1, né, até o caractere 23, eu vou contar a partir do 23. E quantos caracteres para frente eu quero extrair? 7. Então, aí tem uma frase aí, hoje eu vou trabalhar, dormir, estudar, né? Ela vai extrair só a palavra dormir, né? A próxima função que tem aí é a função maiúscula, né? Ela vai colocar um texto todo em maiúsculo, a sintaxe dela é igual a maiúscula, e o único argumento dela é de onde eu vou extrair esse texto, né, que eu vou colocar em maiúscula. A fórmula minúscula, ela faz o processo inverso, né, ela pega e extrai todos os caracteres em letra minúscula. O único argumento dela, a sintaxe dela é igual a minúscula. O único argumento dela vai ser a célula onde eu quero extrair, né. A função primaiúscula, né, por exemplo, eu tenho um nome, né, e eu quero exibir esse nome com todas as primeiras letras em maiúsculo. Então, pri ponto maiúsculo, e o único argumento dela é de onde eu quero extrair esse texto, né? Essas fórmulas aqui,
maiúscula, minúscula e primaiúscula são bem simples de usar, né? Outra fórmula que, passando aqui para a forma de busca e referência, essas fórmulas aí são muito utilizadas aí, que às vezes a gente extrai base de dados de programas e precisa trabalhar esses dados. Então, se você clicar no caractere aí, pago, por favor, o Leonardo, e lá em cima na barra de forma, ele vai exibir aqui 4 argumentos, essa forma. O primeiro argumento vai ser o valor procurado. Então, eu selecionei a célula onde está escrito cliente, está Joana, vai ser onde eu vou digitar, vai ser onde eu vou inserir esses dados para ele retornar para mim com alguma coisa. Então, igual o PROC-V, né? Fórmula PROC-V. Primeiro argumento, o que eu estou procurando? Qual é o valor procurado? Então, o valor procurado eu vou digitar na célula J13. Beleza, o segundo argumento, a matriz tabela. Onde que eu vou procurar esse valor? Então, está aqui. Ele vai procurar dentro dessa tabela, dentro desses valores que estão aí em vermelho. Essa fórmula, a gente tem sempre que o que a gente está procurando tem que estar sempre à esquerda do valor que a gente vai retornar. Então, por exemplo, os clientes aqui, que são os nomes, estão à esquerda do status e valor. Então, uma das condições para essa fórmula funcionar. O terceiro argumento dessa fórmula vai ser quantas colunas depois eu vou... Qual é o índice da coluna que eu vou retornar. Então, aí eu tenho uma matriz em vermelho, né? Que eu tenho ali o índice 1 em clientes, índice 2 em status, índice 3 em valor. Então, eu digitei ali índice 2, que eu quero retornar o status desse cliente. E aqui eu tenho o quarto argumento, que eu posso digitar verdadeiro ou falso. Se você apagar ali em cima o valor falso, ele vai te explicar o que ele faz. O verdadeiro, ele vai trazer a correspondência aproximada, ou o falso, a correspondência exata, que a gente tem essa opção também, de trazer o valor verdadeiro, se não tiver, por exemplo, se eu estiver trabalhando com números, não tem um valor verdadeiro, mas eu tenho um valor próximo. Então, ele pode retornar esse valor também. Então, aí, essa aí é a fórmula PROC-V. Embaixo ela faz a mesma coisa, né? Onde tem valor ali, só vai mudar mesmo o número do índice ali, que é o índice 3. Ali ele vai retornar o valor. A gente tem a função aqui escolher, que é a próxima função. Como que funciona essa função? Eu tenho aqui o primeiro argumento, que é o número do índice. Primeiro, como que funciona ela? A gente tem uma sequência aí de índices, por exemplo, uma sequência de índices a partir de 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até 254, 256 valores que a gente pode ter, se eu não me engano. O primeiro argumento dela vai ser a célula que a gente vai extrair esse índice, e depois eu vou digitando entre aspas, se for texto, né? Para exibir texto, entre aspas. Então, se for células, a gente pode inserir células também. E separados por ponto e vírgula, os correspondentes desses índices nessas ordens. Por exemplo, eu quero aí os dias da semana. Aí eu digitei, por exemplo, domingo vai representar 1, segunda 2, terça 3 e assim por diante. Uma outra fórmula aí bem básica em cima, na frente de data, pode ser a fórmula igual hoje. Ela vai estar exibindo a data de hoje, e por algum problema que deu nessa tabela aí, ela está exibindo quinta. Mas aqui na minha, ela está exibindo sexta. Quando eu digito essa fórmula... eu mudei aqui, ó. Igual hoje... Ah, tá. Não, beleza. Só para mostrar que se eu modificar aqui, ele muda pra gente. Um erro dá para passar, 2 não, né? 2 erros. Não, eu já cometi mais de 2 erros desde o início. Então, tá ok. A próxima fórmula é a função índice. Como que funciona essa fórmula? Ela vai retornar um valor ou a referência da célula na interseção de uma linha e coluna de um dado intervalo. Como que é isso? Se você notar, ela tem uma matriz do lado. Eu digitei
igual índice, né? Primeiro argumento, onde que estão esses valores? Qual é a matriz? Aí está ali em azul, representando a matriz. Segundo argumento, qual é o número da linha? Então, contando a partir de 1, né, eu quero exibir, por exemplo, o valor da linha 2, coluna 2. Então, eu vou estar inserindo esses valores. Ele vai estar retornando esse valor para mim. Quando eu dou Enter aí, vai retornar o valor do meio lá, que é o valor 5. E a fórmula CORRESP, ela vai estar exibindo o índice a primeira índice, né? Eu entro com o índice, ela retorna o valor, a fórmula CORRESP, eu entro com o valor, ela vai retornar o índice que ele está. Por exemplo, aqui eu tenho um vetor, né, uma linha, igual ao CORRESP. Primeiro argumento, qual vai ser o valor procurado? O que eu estou procurando nessa tabela? Por exemplo, eu estou procurando aqui o que está digitado na célula aí, H34. Segundo argumento, onde que eu vou procurar? Então, você na linha aí de K34 até P34. E aqui, o tipo da correspondência, que é também aquele valor se eu quero uma correspondência exata ou se eu quero uma correspondência aproximada. Eu também, aproximada para menos ou para mais, se for 1 ou menos 1 para mais. Só que aí eu tenho que colocar os valores em ordem crescente ou decrescente, né, para estar exibindo isso. E aqui a função CORRESP por coluna, né? É a mesma lógica, só que ao lado aqui eu coloquei uma coluna. Passando aí para as funções de data, eu tenho a função aí dias. É importante essa função, ela tá, lá quando o Leonardo falou de formato de texto, para ela retornar esse intervalo em dias, ela tem que estar em geral, ou então em número. Se eu tiver num formato, por exemplo, de data, ela vai exibir alguma coisa estranha para a gente, né? Uma data estranha. Essa fórmula ela vai retornar um intervalo de dias entre duas datas. Por exemplo, eu fiz aqui, por exemplo, para saber quantos dias eu tenho de vida, né? Eu digitei aqui igual dias. O primeiro argumento vai ser a data final, que a gente pode estar visualizando em azul. Hoje é dia 16/4. E o segundo argumento vai ser a data inicial, que eu coloquei o dia que eu nasci. Ele vai estar gerando aqui para mim 9.070 dias. A segunda função aí vai ser função dias de trabalho total. É bem interessante para a gente, por exemplo, quer saber quantos dias, por exemplo, eu vou ter de trabalho num mês, por exemplo. Por exemplo, mês de abril, eu digitei aí, por exemplo, a função dias de trabalho total, vai ser a sintaxe da fórmula. O primeiro argumento vai ser a data inicial, quando que eu vou começar essa contagem, né? O segundo argumento, a data final, quando que eu termino essa contagem. E o terceiro argumento aqui, eu posso inserir os feriados ou dias que eu quero excluir da minha contagem. Então aí, ó, pegando as correspondências aí pelo código de cores aí, dando Enter, ele vai exibir para mim os dias de trabalho totais, né, entre essas duas datas. A função DataDiff, ela é bem semelhante à função dias, né? Ela vai estar, então são 3 argumentos que ela vai ter. O primeiro argumento vai ser a data inicial, o segundo argumento a data final, e o que vai mudar, vou colocar entre aspas aqui, D para dias, se eu quiser retornar dia, M para meses ou Y para anos. Então ele vai retornar aí isso também em valores completos, né? Ele não vai considerar, por exemplo, de 2021 para 1996, como ainda não completou, por exemplo, 25 anos, ele vai considerar 24. Ele vai considerar valores completos. A próxima fórmula aí, e última aí, é a função hoje, né? Igual hoje, que está aí abaixo de data. Ele vai exibir para mim essa função, a data. Em dia aí, logo abaixo de dia, ele vai exibir para mim, ele vai pegar uma data e extrair só o dia, ao lado do mês, então a função é igual ao mês, e o argumento dela, onde que eu vou extrair, onde que está essa data que eu vou extrair o mês, e a função ano, a mesma lógica, ela vai extrair o ano para mim. E por fim aí, das fórmulas que eu trouxe aqui, a fórmula de lógica. A primeira fórmula é a fórmula SI, né?
vocês notar ao lado aí, tá exibindo em vermelho e azul, através daquela formatação condicional. Então, isso aí é bem interessante numa tabela que ela já exibe diretamente, né, fica bem, salta aos olhos, né, aquilo que eu quero destacar. A função se, então, aí, eu vou ter aqui o primeiro argumento dela, né, se, primeiro, o que ela faz? Ela vai verificar se uma condição é verdadeira ou falsa e vai retornar um valor ou outro. Primeiro argumento, a sintaxe dela, né, igual se. O primeiro argumento aqui, né, vai ser o teste lógico. Por exemplo, eu quero somar aí a nota de entrevista e currículo de 2 candidatos para um processo seletivo. Então, se essa nota for maior que 180, o candidato está aprovado. Se a nota for menor que 180, ele vai estar reprovado. Então, e como que eu retorno isso? O segundo argumento vai ser o valor que eu vou retornar se essa condição for verdadeira. Como é um texto, eu tenho que retornar isso entre aspas, para o programa identificar que isso é um texto, ele tem que retornar o texto. E o segundo argumento vai ser o valor se falso. Dando enter aí, ele vai estar retornando esse valor aí para a gente. Aí eu quero, uma função bem interessante que eu tenho aí, tá arrastando, né? O Leonardo pode estar fazendo aí para a gente. Quando eu arrasto aí, ele vai copiar essa fórmula de forma inteligente. Então, o que ele vai fazer? Se aqui a primeira está I14 mais J14, que é a linha, a de baixo ele vai para I15, J15, I16, J16 e assim por diante. Então, isso ajuda a gente, se a gente tem uma planilha lá com N linhas, a gente pode escrever a fórmula na primeira linha e arrastar que ele vai copiar tudo para baixo de forma inteligente. Se eu quiser fixar alguma linha ou alguma coluna, eu posso estar inserindo o símbolo de cifrão. Então, ele vai estar fixando essa linha ou essa coluna, e se eu exibir, eu vou inserir isso antes do valor, por exemplo, I16, eu digito cifrão e cifrão 16, ele vai estar fixando essa linha, e o que não tiver fixado, ele vai estar aumentando. Vou estar seguindo aí para as próximas fórmulas. O si aninhado, o que é isso? As versões mais novas têm a fórmula cis, né? E assim como a soma cis, ela tem mais de um critério, a fórmula cis atende a mais de um critério. O si aninhado, ele pode estar atendendo a mais de um critério. As versões mais antigas, elas costumam não reconhecer essa fórmula. Então, aqui eu trouxe para a gente o si aninhado. Como que funciona ela? Eu vou estar digitar na fórmula, né, igual se, eu vou colocar o primeiro argumento, né? Ele vai estar verificando se esses dois valores são maiores que 180. Mas, além disso, vamos supor que essa vaga eu preciso de uma pessoa que possui CNH. Então, se ele vai estar sempre verificando a lógica na forma que eu for digitando, né? Então, a primeira lógica, se atende, eu vou verificar a segunda, ou então, se não atende, eu coloco o se na segunda, né? Do terceiro argumento, desculpa. Então, primeiro, só retornando aqui, que eu acabei embolando um pouco. Ele vai estar verificando aqui se essa soma da entrevista e do currículo é maior que 180. Beleza, essa é maior, mas além disso, eu quero verificar se o candidato possui CNH. Se a soma dele, dos pontos dele, for maior que 180 e ele possuir CNH, então, esse segundo se, eu vou inserir ele aqui, ó, onde seria o valor se verdadeiro do primeiro se. Então, ele vai verificar a segunda condição. Se e 26 aqui igual assim, o candidato possui CNH. Aí, no segundo se aqui, ele vai exibir aprovado. Se não possui, ele vai exibir reprovado. E, por exemplo, aqui, se o candidato não possui 180 pontos em entrevista mais currículo, ele já vai para reprovado de primeira, que ele não vai entrar nem no segundo se aqui. Tá ok? Alguma dúvida nesse se aninhado aí? E, por fim, aqui, as fórmulas e ou e não. Como que funcionam essas fórmulas? Normalmente, essas fórmulas são usadas dentro do critério se, ou então dentro de outros critérios lógicos. A primeira fórmula é a fórmula e, ela vai verificar se duas condições são iguais. Então, aqui, eu peguei a mesma tabela e estou verificando aqui. Eu somente com um se o teste lógico desse se, eu coloquei uma fórmula e. Então, se
J38 mais K38 maior que 180, e, né, seria o segundo argumento, vou colocar separado, ponto e vírgula, e 38 igual a sim, para o programa identificar que é um texto, eu coloco entre aspas, ele vai exibir aprovado. Se alguma das dois critérios, se ferir algum dos dois critérios, ele vai exibir reprovado. Ele vai ter o mesmo resultado ali que a gente pode ver. Somente a Marta foi aprovada. A fórmula OU, que ela vai verificar se dois critérios, se um ou outro critério é verdadeiro, por exemplo, aqui, estou abrindo aqui, ele vai verificar, por exemplo, aí eu tenho uma tabela com cliente, o pagamento e recebido. Então, como que funciona? Aí eu vou vir com o meu critério lógico, com a fórmula OU. Se, aí eu quero entre dois valores, né? Se ocorrer alguma das duas condições. Então, se a célula I50 for o cartão, é o primeiro argumento, né? O primeiro critério lógico, teste lógico. Segundo teste lógico, se a célula I50 for caderneta, então, não, eu não recebi ainda esse valor. Caso nenhuma das duas seja cartão ou caderneta, então vai ser o quê? Dinheiro, né? Então, sim, eu recebi esse valor. E por último, a fórmula não. Como que funciona a fórmula não? Ela vai verificar se uma condição ou se todas as condições são falsas num critério. Por exemplo, aí eu coloquei ela dentro de uma fórmula se, qual que vai ser o critério lógico? Se, não e 62 menor que 60. Então, ela vai verificar se essa célula aí é menor que 60. Se ela não for menor que 60, note que a lógica é inversa, né? Se ela não for menor que 60, o aluno está aprovado. Se ela for maior que 60, então o aluno está reprovado. Ela vai retornar o valor falso, né? Ela sempre retorna valor verdadeiro ou falso. Ela vai retornar falso. Então, o se vai exibir para a gente o reprovado. Gente, está aproximando do nosso horário de fim aí. O que eu trouxe para a gente aí de fórmulas são essas daí. Tem alguém que tem alguma dúvida em algum ponto aí, alguma fórmula, então alguma parte aí do Leonardo que a gente possa estar aí ajudando aí? Agradecer aí a presença de todos, desculpar aí pelos imprevistos aí que ocorreram aí. E se alguém tiver algo para acrescentar aí, pode estar à vontade, beleza? Para o chat ou quiser abrir o microfone. Obrigado mesmo a presença de todos aí, é sexta-feira de noite, né? E lembrando aí, esse é o Instagram da nossa equipe. Quem puder aí, tá seguindo aí, compartilhando aí, seguindo a gente, é muito importante para a gente aí esse movimento, né, nas redes sociais. Agradecer ao Cassem aí também pela oportunidade. Quem puder estar seguindo a rede social aí do Cassem também está sempre ajudando a gente aí, está sendo parceria aí já de muito tempo. Se o Leonardo tiver alguma coisa para complementar aí. Não, mais ou menos o que você ia falar mesmo. Mas vamos focar aí. Alguém tem alguma dúvida? Às vezes fica meio perdido aí, que a gente apresentou muita coisa, né? Então a ideia foi apresentar o máximo de itens para o pessoal ter a noção que aquilo ali existe, né? Que você possa trabalhar com aquilo ali e as dúvidas vão surgir quando vocês forem aplicar essas fórmulas, tá? PROC-V, PROC-H, isso aí com certeza vocês vão ter dificuldade quando forem fazer a primeira vez. E como a gente falou, né? Às vezes vale a pesquisa ali no site da Microsoft para ter o contato mesmo. Porque sempre tem alguma coisinha de sintaxe que a gente erra, tá? Isso aí não fiquem com medo, não. Vai ter sempre faltou uma vírgula, faltou alguma coisa ali, vocês vão ter esse contato aí, tá? Vai ter esse problema, vocês vão ter que verificar isso aí uma hora ou outra, tá? Mas nenhuma dúvida aí não? Ninguém tem? Bom, ninguém apareceu com dúvida aí. Acho que a gente encerra por aqui, né? Obrigado aí quem compareceu. Faço as palavras do Vitor e as minhas aí. O link aí para marcar a presença, né, e receber o certificado tá no chat aí.
Só lembrando a galera aí, se alguém esqueceu de estar colocando ali o nome e endereço de e-mail, né, para estar recebendo o certificado depois. E se alguém tiver alguma dúvida também, pode estar entrando em contato aí posteriormente com a equipe aí, pelo Instagram aí, que a gente está Eles sempre encaminham. disponível, né? Está Eles sempre encaminham disponível pra aí. gente. A gravação vai ser